Flamengo ano passado foi mandado embora metendo em uma goleada de 8-0. 8. Só que assim, é um time de qualidade, é um time. E a gente sempre tem pontuado aqui. Quebrada sempre tem pontuado aqui. Quando se tem um time de qualidade, você espera algo diferente. Você espera algo diferente. Você espera que o time vá lá, que era um jogo difícil, não era qualquer jogo. O Flamengo foi lá em Mirassol, que o Mirassol em casa é muito difícil de ser batido, e meteu 5. 5 sem fazer força, tá? Sem fazer força. Então esse é o Flamengo. E deixou o Flamengo chegar, irmão, esquece. O Souza falou a verdade. Você concorda? Mas não era o esperado, Souzinha? Era meio que o obrigado? Aí você tem que combinar com outro time. Entendeu? O favoritismo, ele é antes do jogo. Dentro do jogo você tem que mostrar. Você tem que mostrar. Você não pode se dar o luxo e um time com o Flamengo que o Flamengo tem, se dar o luxo de empatar contra o São Paulo, que eu sou São Paulino, empatar contra o Internacional. Não tem mais nenhum outro time que chegaria na casa deles e meteria 5 assim, né? Não. Não tem hoje. Eu acho que eu não via o Mirassol, desde que subiu a primeira divisão, tomar uma goleada como essa. Eu já vi time indo lá em Mirassol e tomar goleada. Sofrendo lá. Sofrendo para poder ganhar. Então, não foi qualquer resultado que o Flamengo fez. O Flamengo ganhou de um time forte, que tá lutando ainda pela Libertadores, empatou em casa, vai jogar fora. Só que assim, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo se deu luxo em um jogo de Libertadores para o Pedro, pô. Só isso, só. O artilheiro do ano, o treinador olhou para ele e falou: você não vai jogar hoje não. Eu preciso de você no domingo. Um time um pouco mais leve. Talvez nem seja uma poupada, né? Porque... Ele até fala sobre isso, né? Que o Pedro... Ficou na dúvida essa poupada? Ele deixa... Poupar. Poupar. Mas ficou mais... Então, mas a minha pergunta ela é objetiva. Você ficou na dúvida se ele poupou ou não? Porque pelo que apresentou o Pedro nesse jogo contra o Mirassol e pelo futebol que ele tentou armar esse time mais leve. A verdade é que o Flamengo conseguiu um resultado histórico, porque, mas foi o Mirassol. Então, grandes clubes aí não conseguiram esse placar que o Flamengo teve, não só o placar, né, mas um futebol absurdo. Mas aí, comentem aí, continuem aí o vídeo. Sai do zero, os dois estão largando agora e pela bola que tá jogando, o Palmeiras não vai acompanhar esse Flamengo, não. Pra você, Godoy, rapidinho. Essa linha de raciocínio é o que eu também sigo. O Palmeiras está decrescendo e o Flamengo crescendo. Pra você, Batista, você já falou, né? Então, se você já falou, volto pra você, Souza. A nossa aposta, eu acho que o Palmeiras ia ganhar, mas eu acho que eu vou perder a aposta, porque o Flamengo chegou. O Flamengo chegou e chegou firme. Eu acho que os dois saem da Libertadores, pra mim. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras não vão continuar na Libertadores. Cerro Porteño e Cruzeiro pra mim ganha. O confronto do Flamengo é mais difícil. Mais difícil do que o do Palmeiras. Acho que já vendeu 70 mil ingressos. Quarta-feira... A qualidade do time do Flamengo e o treinador o Cruzeiro com o Gerson, com o Matheus Pereira. O Cruzeiro tá jogando bem também, cara. Ele jogou lá e tem um tal de Pedro. Não, Pedro é bom. Ô, Ancelotti, aonde você tá, Ancelotti? Cara, que você tá com sua mulher, você tá com os filhos, você tá na Itália. Aonde você tá? Você levou o Igor e o Thiago e não levou o Pedro. Pedro arrebentou. O que é isso aí que vocês estão mostrando? Flamengo encostando de vez no líder Palmeiras, 3 pontos de diferença. Ainda tem um jogo que eles se enfrentam aqui no estado de São Paulo e um jogo atrasado do Flamengo. Como é que vai ficar essa disputa na reta final, Neto? O Palmeiras caiu muito de produção, isso pela incompetência do seu treinador, que ele acha que ele não é imbatível, ele acha que ele pode tudo e erra nos 3 zagueiros, dos 3 volantes, não consegue ter um homem de ligação, que seria o Paulinho, mas contratou um jogador que ganha 2,5 milhões por mês e não joga, e o Flamengo que vem devagar, colocando De Arrascaeta, colocando Lino, e o Pedro, que o Ancelotti deve estar na Itália, comendo uma pizza, né, tomando uma grapa, mas vê o futebol brasileiro, ele não vê e não vê que o Pedro é o melhor centroavante e o Flamengo tem tudo aí para alcançar o Palmeiras. Já empatou. Foi uma rodada de campeonato brasileiro que afundou uma galera na parte de baixo da tabela e que na parte de cima botou o Flamengo como agora de fato um postulante ao título. O Flamengo que depende apenas dele para ser campeão brasileiro. Isso porque tá a 3 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos e ainda tendo um duelo direto contra o Palmeiras nas rodadas já finais do Campeonato Brasileiro. Então agora o cenário, né, a gordura que o Palmeiras tinha não tem mais. O cenário é que o Flamengo só depende dele para ser campeão brasileiro. Então essa disputa, acho que tem muito campeonato ainda, então essa disputa vai ferver, porque quem oscilar agora vai deixando espaço para que outras equipes ocupem esse posto. O Flamengo foi avassalador, resultado extremamente justo,
Poderia ter sido mais até, teve um erro de arbitragem que para mim eu considero grotesco, que poderia ter ajudado ainda mais a vida do Flamengo na partida, mas ontem a gente pôde ver uma partida exemplar do Flamengo em todos os sentidos. Além de conseguir um grande resultado e encostar no líder Palmeiras, o Leonardo Jardim ainda teve a inteligência de rodar bastante o elenco, dando minutagem a alguns jogadores, o próprio Luiz Araújo, que não jogava desde o dia 30 de maio, e com isso descansando alguns jogadores considerados titulares, tal como Jorginho, Léo Ortiz, o próprio Samuel Lino, o Arrascaeta também acabou descansando um pouco, Lucas Paquetá mostrando novamente que ele pode ser o tal Coringa, algo que o Flamengo não tem desde a saída do Gerson, porque ele jogando como segundo volante fez uma grande partida também, o Varela novamente indo muito bem, mas eu quero destacar a partida de um jogador que eu critico bastante há muito tempo e com razão, mas agora eu preciso elogiar, porque são 3 jogos seguidos e 3 jogos muito bons do lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Na ausência do Alexandre, lesionado, o Ayrton Lucas assumiu a titularidade e foi muito bem contra o Vitória, foi muito bem contra o Cruzeiro e foi muito bem novamente contra o Mirassol. E por falar aí muito bem, o Leonardo Jardim conseguiu aproveitar a parada, o descanso que ele teve de 10 dias durante aquele período ali de Copa do Brasil que o Flamengo já foi eliminado e mostrou que ele é bom treinador, porque o Flamengo, depois da parada, fez 3 bons jogos, contra o Vitória, contra o Cruzeiro, contra o Mirassol, confirmando que o Flamengo consegue fazer grandes jogos, independentemente de qual time entre em campo, se ele vai poupar ou não alguns jogadores. Agora, vira a chave e volta a focar na Libertadores da América, que tem um jogo extremamente importante na quarta-feira. 5, uma mão inteirinha. Que domingo, meus amigos. Antes que falem, mas foi contra o Mirassol, eu quero saber de quanto o seu time ganhou dele. Porque pelo que eu sei, o Mirassol não tinha perdido em 2026 nem de 4. E o Flamengo meteu 5. Então vamos à análise do jogo. O Flamengo começou bem, mostrando pra que veio, ocupando o campo de ataque, muita movimentação direcionada e abriu o placar com Carrascal aos 21 do primeiro tempo. Aliás, Carrascal, o homem participou de 4 dos 5 gols do Flamengo. Bela partida, irmão. Aí veio o segundo tempo e o Flamengo resolveu que ganhar era pouco. Luiz Araújo voltou de lesão e meteu um golaço justamente contra o clube que ele começou a carreira. Pedro guardou 2, chegando a 14 gols no Brasileirão, empatando na artilharia. E Samuel Lino fez o 5º, depois de um drible de corpo e um belo passe do recém-campo craque master Arrascaeta. 5 gols, jogadores voltando a jogar bem, o banco entrando e mantendo o nível. Que é isso, Flamengo? Organização, mantendo a pressão, concentração até o final, sem recuar as linhas. Que maravilha! É esse o meu Flamengo, é isso que eu gosto de ver. Vou mencionar também Ayrton Lucas, que eu sempre pego no pé, mas ontem fez uma boa partida. Aqui é assim, galera, damos os créditos quando é devido. Bom, e Léo Jardim resumiu a parada toda na coletiva ontem. Abre aspas, edição. Não somos os melhores do mundo hoje e até 2 semanas atrás não éramos os piores. Tá certo, porque aqui ninguém se ilude. Mas também não precisa estragar o nosso momento, beleza? O Mengão está a 3 pontos do Palmeiras, ainda com jogo a menos. Maravilha. E quarta tem Cruzeiro no Maracanã, valendo vaga nas quartas da Libertadores. Fizemos um excelente jogo pré-Libertadores. Demos o nosso recado. E recado se dá dentro de campo. Que assim se mantenha. É isso, minha galera. Fé no Mengo. Valeu! Eu queria agradecer a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado. E que a gente viu então no nosso vídeo aqui a repercussão ainda dessa partida de domingo contra o Mirassol, essa goleada aí de 5-1, e alguns comentários também falando aí da qualidade, né, do elenco do Flamengo e a expectativa dessa partida aí de quarta-feira contra o Cruzeiro. Eu espero realmente que o Flamengo apresente um futebol igual ou ainda melhor do que essa partida que a gente teve aí na quarta-feira, então, no domingo. Então se inscreva no canal, cara, deixa seu like, hype o vídeo aí se puder, né, só você apertar ali no like, vai aparecer ali a imagem, a mensagem ali, hype, né, só você apertar ali. Valeu, meu amigo, muito obrigado, se inscreva no canal mais uma vez, deixa seu like e é isso. Renato Flanato na voz, tamo junto.